Durante décadas, uma afirmação atravessou livros, filmes, palestras motivacionais e conversas cotidianas com uma naturalidade impressionante: a de que os seres humanos utilizam apenas 10% do próprio cérebro. A frase é simples, memorável e sedutora. Ela sugere que existe dentro de cada pessoa um potencial oculto, adormecido, esperando apenas a chave certa para ser liberado. No entanto, do ponto de vista científico, essa ideia não apenas é falsa, como revela algo muito mais profundo sobre a forma como o cérebro humano realmente funciona e sobre por que esse mito conseguiu sobreviver por tanto tempo. Para compreender a origem dessa crença, é necessário retornar ao início do século XX, quando a neurociência ainda engatinhava e o conhecimento sobre o funcionamento cerebral era fragmentado, impreciso e fortemente influenciado por interpretações filosóficas. Naquele período, cientistas sabiam identificar regiões motoras e sensoriais do cérebro, mas grandes áreas do córtex pareciam não produzir efeitos visíveis quando estimuladas ou lesionadas. Essas regiões passaram a ser chamadas de áreas silenciosas, não porque fossem inativas, mas porque sua função ainda não era compreendida. Esse desconhecimento abriu espaço para interpretações equivocadas. Alguns pesquisadores e divulgadores começaram a sugerir, de forma especulativa, que grandes porções do cérebro não eram utilizadas de maneira plena. Ao longo do tempo, essa ideia vaga foi sendo distorcida, simplificada e transformada em um número simbólico: 10%. Não há, porém, qualquer estudo sério que tenha chegado a esse valor. O número não surgiu de medições, exames ou experimentos controlados, mas de extrapolações mal compreendidas e, posteriormente, de usos retóricos. A popularização definitiva do mito ocorreu fora do ambiente científico. Escritores de autoajuda, palestrantes motivacionais e, mais tarde, a indústria do entretenimento passaram a usar a ideia como metáfora de potencial humano ilimitado. Filmes sugeriram que acessar 100% do cérebro concederia habilidades extraordinárias, enquanto discursos motivacionais insinuavam que bastaria força de vontade ou técnica mental para desbloquear capacidades escondidas. A ciência, nesse processo, foi sendo deixada de lado. O problema central dessa narrativa é que ela parte de uma premissa completamente equivocada sobre como o cérebro opera. O cérebro não funciona como um motor em marcha lenta esperando ser acelerado, nem como um reservatório de energia inexplorada. Ele é um sistema biológico altamente eficiente, moldado por milhões de anos de evolução para operar próximo do seu limite funcional de forma contínua. Cada região cerebral tem custos metabólicos elevados e não permanece ativa sem função. Estudos modernos de neuroimagem mostram algo decisivo. Mesmo durante tarefas simples, como ouvir, falar, lembrar ou imaginar, extensas redes neurais entram em atividade. Não existe um cenário em que 90% do cérebro esteja desligado. No contrário, o cérebro está em funcionamento constante, inclusive quando estamos em repouso. Redes responsáveis por memória autobiográfica, monitoramento interno, planejamento e integração emocional permanecem ativas mesmo quando não estamos conscientes disso. Além disso, lesões cerebrais reforçam essa conclusão de maneira dramática. Pequenos danos em áreas específicas podem resultar em déficits severos de linguagem, movimento, percepção ou personalidade. Se apenas 10% do cérebro fosse realmente utilizado, lesões extensas seriam facilmente compensadas, o que não ocorre. O cérebro possui plasticidade, é verdade, mas essa capacidade de reorganização não significa que existam regiões inúteis esperando para serem ativadas. Significa apenas que o sistema tenta se adaptar quando partes essenciais são comprometidas. Outro ponto frequentemente ignorado pelo mito é o custo energético do cérebro. Embora represente cerca de 2% do peso corporal, o cérebro consome aproximadamente 20% da energia total do organismo em repouso. Do ponto de vista evolutivo, seria insustentável manter um órgão tão caro metabolicamente se a maior parte dele fosse supérflua. A seleção natural não preserva estruturas complexas e dispendiosas sem função.
O mito dos 10%, portanto, não persiste por ser verdadeiro, mas por ser psicologicamente confortável. Ele oferece uma explicação simples para limitações humanas, deslocando a responsabilidade do funcionamento real do cérebro para uma suposta falta de uso. Ao fazer isso, evita o confronto com a realidade mais complexa. O cérebro já opera próximo do máximo que a biologia permite e suas limitações fazem parte do equilíbrio necessário para manter a mente estável, adaptável e funcional. Compreender que não usamos apenas uma fração do cérebro não reduz o potencial humano. Pelo contrário, coloca esse potencial em bases reais. O desafio não é ativar regiões desligadas, mas compreender como o cérebro distribui recursos, prioriza informações e impõe limites. Esses limites não são falhas, são condições de funcionamento. Ao desmontar o mito dos 10%, a ciência não elimina o fascínio pelo cérebro humano, ela o aprofunda. O que se revela não é um órgão subutilizado, mas um sistema extraordinariamente refinado, cuja complexidade não reside em reservas ocultas, e sim na maneira como coordena, integra e regula processos simultâneos de percepção, memória, emoção e decisão. Este ponto de partida é essencial, porque a pergunta correta não é o que aconteceria se usássemos 100% do cérebro, mas por que o cérebro funciona exatamente da maneira como funciona e quais seriam as consequências se ele não impusesse limites ao seu próprio funcionamento. A ideia de que apenas uma pequena fração do cérebro humano estaria em uso parte de uma suposição intuitiva, porém profundamente equivocada, a de que a atividade cerebral só existe quando há ação visível, esforço consciente ou desempenho extraordinário. A neurociência moderna demonstra exatamente o oposto. O cérebro não alterna entre estados de uso e desuso. Ele opera de forma contínua, distribuída e integrada, mesmo quando o indivíduo acredita estar em repouso absoluto. Durante grande parte do século XX, a limitação técnica impedia a observação direta da atividade cerebral em tempo real. Pesquisadores dependiam de lesões, estímulos elétricos e observação comportamental para inferir função. Esse método produziu mapas parciais, nos quais regiões associadas a movimento e percepção sensorial eram mais facilmente identificáveis, enquanto outras áreas pareciam silenciosas. Hoje se sabe que esse silêncio não era a ausência de função, mas incapacidade de medição. Com o advento das técnicas modernas de neuroimagem funcional, especialmente a ressonância magnética funcional e a tomografia por emissão de pósitrons, tornou-se possível observar o cérebro vivo em operação. Esses métodos revelaram um dado decisivo. Praticamente todas as regiões cerebrais apresentam algum nível de atividade metabólica em praticamente todos os estados de vigília e sono. Não existe um cenário fisiológico normal no qual grandes porções do cérebro estejam desligadas. Mesmo quando uma pessoa está sentada, sem falar, sem se mover e aparentemente sem pensar em nada específico, o cérebro mantém redes complexas em funcionamento. Uma das mais estudadas é a chamada rede de modo padrão, responsável por integrar memória autobiográfica, simulação de cenários futuros, monitoramento interno e manutenção da identidade pessoal. Essa rede consome energia considerável e permanece ativa justamente quando não estamos executando tarefas externas. Isso significa que o cérebro não é um órgão reativo que aguarda estímulos para entrar em ação. Ele é proativo, antecipatório e auto-organizado. Grande parte da atividade cerebral ocorre sem acesso consciente direto, regulando processos que vão desde a estabilidade emocional até a coerência do pensamento. A ausência de consciência sobre essa atividade não implica a ausência de uso. Outro ponto fundamental é a distribuição funcional. O cérebro não trabalha por compartimentos isolados, ativados um de cada vez. Ele opera por meio de redes amplas, nas quais múltiplas áreas participam simultaneamente de tarefas simples e complexas. Um ato aparentemente trivial, como reconhecer um rosto conhecido, envolve regiões visuais, áreas de memória, circuitos emocionais e sistemas de decisão,
todos operando em conjunto. Não há economia funcional possível nesse processo. A noção de ativar mais o cérebro ignora um princípio básico da neurobiologia. Atividade excessiva e desorganizada é sinal de disfunção, não de desempenho superior. Estados como epilepsia, por exemplo, envolvem hiperativação neural e não maior capacidade cognitiva. O cérebro saudável é aquele que equilibra a ativação e inibição com precisão extrema. Esse equilíbrio depende de mecanismos sofisticados de controle. Neurônios inibitórios desempenham papel tão importante quanto os excitatórios, garantindo que redes inteiras não entrem em colapso por excesso de disparo. Assim, usar o cérebro de forma eficiente não significa aumentar indiscriminadamente sua atividade, mas regular com precisão quais circuitos devem ser ativados e quais devem ser silenciados em cada momento. O mito dos 10% também falha ao desconsiderar o desenvolvimento cerebral ao longo da vida. Desde a infância, o cérebro passa por períodos intensos de formação e eliminação de conexões. Esse processo, conhecido como poda sináptica, não representa perda de capacidade, mas refinamento funcional. Conexões pouco utilizadas são enfraquecidas ou eliminadas para que redes mais eficientes se consolidem. Mais uma vez, não se trata de subutilização, mas de otimização. A própria aprendizagem reforça essa lógica. Aprender algo novo não ativa áreas adormecidas, mas reorganiza circuitos existentes, redistribui pesos sinápticos e ajusta padrões de ativação. O cérebro aprende não por expansão ilimitada, mas por especialização progressiva. Quanto mais experiente o indivíduo, menos esforço neural bruto certas tarefas exigem, justamente porque o sistema se tornou mais eficiente. Portanto, a pergunta central não é por que usamos tão pouco do cérebro, mas por que ele parece tão silencioso para a consciência. A resposta está no fato de que a maior parte do trabalho cerebral ocorre abaixo do limiar da percepção consciente. A consciência não é o centro de comando do cérebro, mas uma interface limitada, que recebe uma fração do que realmente acontece. Essa constatação desloca completamente a discussão. Não existe um reservatório de 90% do cérebro esperando ser ativado. O que existe é um sistema que opera o tempo todo, selecionando, filtrando e regulando informações de forma tão eficiente que grande parte de sua atividade permanece invisível para quem o habita. Entender isso é essencial para abandonar de vez a ideia de potencial oculto baseado em porcentagens falsas e começar a compreender o verdadeiro desafio cognitivo humano: lidar com os limites impostos por um cérebro que já funciona intensamente, continuamente e próximo do máximo que a biologia permite sustentar sem colapsar. Uma das razões mais decisivas para a persistência do mito dos 10% é a ignorância generalizada sobre o custo real de manter o cérebro em funcionamento. Diferentemente de músculos ou órgãos periféricos, o cérebro não pode ser acelerado sem consequências. Ele já opera próximo de um limite energético rigorosamente regulado, e esse limite não é arbitrário, mas resultado direto de restrições biológicas profundas. Apesar de representar uma fração pequena da massa corporal, o cérebro consome uma parcela desproporcional da energia total do organismo. Mesmo em repouso, ele exige um fluxo constante de glicose e oxigênio para sustentar a atividade elétrica e química de bilhões de neurônios. Cada potencial de ação, cada liberação de neurotransmissores, cada ajuste sináptico tem um custo metabólico mensurável. Não existe atividade cerebral gratuita. Quando se observa o cérebro em funcionamento, torna-se evidente que ele não liga e desliga regiões como um interruptor simples. Ele mantém redes ativas de forma contínua, ajustando níveis de excitação e inibição para preservar estabilidade. Esse equilíbrio é frágil. Um pequeno desvio pode resultar em colapso funcional, como ocorre em estados patológicos de hiperativação neural. A ideia de utilizar 100% do cérebro parte de uma analogia equivocada com máquinas ou motores, nos quais maior potência implica melhor desempenho. O cérebro não é uma máquina de força bruta, mas um sistema de otimização.
Seu objetivo não é produzir o máximo de atividade possível, mas alcançar o melhor resultado funcional com o menor gasto energético viável. A eficiência, não a intensidade, é o princípio dominante. Do ponto de vista evolutivo, isso é fundamental. Organismos que desperdiçam energia em excesso não sobrevivem. O cérebro humano, ao longo de milhões de anos, foi moldado para equilibrar complexidade cognitiva e custo metabólico. Cada circuito neural preservado ao longo da evolução justificou seu gasto energético por contribuir diretamente para a adaptação, tomada de decisão, interação social e sobrevivência em ambientes incertos. Se o cérebro pudesse, hipoteticamente, manter todas as suas redes em ativação máxima simultânea, o resultado não seria inteligência ampliada, mas desorganização sistêmica. A atividade neural precisa ser seletiva. Redes devem ser ativadas e desativadas com precisão temporal. A ativação indiscriminada destruiria a capacidade de discriminar informações relevantes, produzindo ruído cognitivo em vez de clareza mental. Estudos clínicos oferecem uma visão concreta desse limite. Em crises epiléticas, por exemplo, há hiperativação sincronizada de grandes populações neuronais. Longe de gerar desempenho superior, esse estado interrompe a consciência, compromete funções motoras e pode causar danos permanentes. O excesso de atividade neural, portanto, é um sinal de falha regulatória, não de potencial ampliado. Outro aspecto frequentemente ignorado é a necessidade de resfriamento e manutenção celular. A atividade neuronal intensa gera calor e subprodutos metabólicos que precisam ser removidos de forma eficiente. O cérebro depende de sistemas complexos de irrigação sanguínea e drenagem metabólica para evitar danos. Esses sistemas operam dentro de limites estritos. Ultrapassá-los comprometeria a integridade do tecido neural. Além disso, a própria arquitetura do cérebro impõe restrições. Neurônios não são unidades independentes, eles formam redes altamente interdependentes. A ativação de uma rede implica a inibição de outras. Esse princípio garante foco, coerência e continuidade do pensamento. Sem inibição adequada, não haveria distinção entre estímulos, memórias e decisões. Tudo ocorreria ao mesmo tempo, tornando a experiência mental caótica. A noção de que mais atividade equivale a mais capacidade ignora o papel central da regulação. Funções cognitivas avançadas como raciocínio abstrato, linguagem e autocontrole dependem justamente da capacidade de suprimir impulsos irrelevantes e limitar a ativação neural a circuitos específicos. O cérebro humano é poderoso não porque tudo acontece ao mesmo tempo, mas porque quase tudo é silenciado no momento certo. Esse silenciamento não representa perda, mas estratégia. O cérebro prioriza o que é necessário agora, em detrimento do que poderia ser possível em teoria. Essa priorização é o que permite atenção sustentada, tomada de decisão eficaz e estabilidade emocional. A ausência de limites tornaria a mente incapaz de operar de forma coerente. Portanto, a pergunta, o que aconteceria se usássemos 100% do cérebro, revela uma incompreensão fundamental. O cérebro já utiliza seus recursos de forma intensiva e contínua, dentro de um equilíbrio cautelosamente ajustado. Forçar esse sistema além de seus limites não produziria expansão cognitiva, mas falência funcional. Compreender o custo energético da mente desmonta definitivamente a fantasia de reservas ocultas esperando para serem liberadas. O cérebro humano não guarda poder extra em silêncio, ele administra, com precisão extrema, um orçamento energético finito. E é exatamente essa gestão rigorosa que torna possível a experiência consciente, estável, adaptativa e funcional que caracteriza a mente humana. A compreensão madura do funcionamento cerebral exige abandonar a ideia intuitiva de que pensar melhor significa ativar mais. Na realidade, os níveis mais altos de desempenho cognitivo dependem de um princípio menos intuitivo e muito mais rigoroso: a capacidade de inibir, selecionar e silenciar informações concorrentes. O cérebro humano não se destaca por excesso de atividade,
mas pela precisão com que decide o que não deve entrar no campo da consciência. Desde os níveis mais básicos do processamento sensorial até as formas mais complexas de raciocínio abstrato, o sistema nervoso opera por meio de filtros. A cada segundo, uma quantidade colossal de estímulos internos e externos é descartada antes mesmo de alcançar a percepção consciente. Esse descarte não é perda de informação relevante, mas condição necessária para que qualquer informação faça sentido. Sem ele, a experiência mental se tornaria indistinta, saturada e inviável. No centro desse processo está o equilíbrio entre excitação e inibição neural. Neurônios excitatórios propagam sinais, enquanto neurônios inibitórios limitam, refinam e organizam essa propagação. A inteligência emerge não do disparo indiscriminado de circuitos, mas da arquitetura que permite que apenas alguns padrões se destaquem, enquanto a maioria é temporariamente suprimida. Pensar é, em grande medida, escolher o que ignorar. Esse princípio se torna particularmente evidente quando se analisa o papel do córtex pré-frontal. Essa região não é responsável por ativar mais o cérebro, mas por regular comportamentos, suprimir impulsos automáticos, adiar recompensas e manter objetivos abstratos ativos ao longo do tempo. Sua função central é o controle. Sem ele, o indivíduo não se torna mais criativo ou mais inteligente, mas mais impulsivo, instável e desorganizado. Estudos clínicos reforçam esse ponto de maneira contundente. Lesões no córtex pré-frontal não reduzem a atividade global do cérebro. Em muitos casos, ela aumenta de forma desregulada. O resultado não é expansão cognitiva, mas perda de foco, julgamento comprometido e incapacidade de manter coerência comportamental. O excesso de estímulos internos passa a competir sem hierarquia e a tomada de decisão se fragmenta. A atenção, frequentemente tratada como uma capacidade de concentrar energia mental, é na verdade um processo de exclusão. Prestar atenção significa suprimir quase tudo para permitir que algo específico se mantenha ativo. Esse mecanismo depende de circuitos inibitórios altamente refinados, que reduzem o ruído neural e estabilizam padrões relevantes. Sem inibição eficiente, não há foco, apenas dispersão. Esse mesmo princípio se aplica à memória de trabalho, o espaço mental limitado, onde informações são mantidas temporariamente para raciocínio e tomada de decisão. A memória de trabalho não se amplia indefinidamente com esforço ou treino místico. Ela é limitada porque depende de manutenção ativa de circuitos, e sua estabilidade exige que informações irrelevantes sejam constantemente suprimidas. Quanto maior a interferência, menor a clareza cognitiva. A fantasia de usar 100% do cérebro ignora esse funcionamento básico. Se todas as redes fossem igualmente ativas ao mesmo tempo, nenhuma poderia se destacar. O pensamento perderia estrutura, a percepção perderia nitidez e a consciência se tornaria um fluxo caótico, sem hierarquia. A mente humana não colapsa por falta de ativação, mas por falta de controle quando a inibição falha. Esse equilíbrio delicado também explica por que estados de fadiga mental, estresse extremo ou privação de sono comprometem tanto o desempenho cognitivo. Nessas condições, os sistemas de controle perdem eficiência. O cérebro continua ativo, muitas vezes até mais ativo do que o normal, mas essa atividade se torna ruidosa, fragmentada e mal regulada. O problema não é baixa atividade, mas incapacidade de silenciar o irrelevante. Ao longo do desenvolvimento humano, aprender a pensar melhor não significa ativar áreas ocultas, mas refinar mecanismos de controle. Crianças pequenas apresentam atividade neural difusa e pouco especializada. Com o tempo, o cérebro aprende a restringir, selecionar e consolidar circuitos eficientes. A maturidade cognitiva é marcada por maior precisão, não por maior volume de atividade. Essa constatação desmonta uma das ideias mais persistentes da cultura popular, a de que liberar todo o potencial cerebral exigiria remover limites. Na realidade, esses limites são o próprio potencial. Eles permitem foco, coerência, continuidade e sentido.
A inteligência humana floresce dentro de fronteiras cautelosamente reguladas, não fora delas. Compreender o papel central da inibição e do controle desloca definitivamente a discussão. O cérebro não precisa ser usado por completo para produzir pensamento avançado. Ele já opera em um equilíbrio complexo, no qual o silêncio neural é tão importante quanto a atividade. A mente funciona não porque tudo acontece, mas porque quase tudo é contido no momento certo. A capacidade de mudança do cérebro humano é frequentemente invocada como prova de que haveria, em algum lugar, reservas ocultas esperando para serem exploradas. A noção de plasticidade cerebral, quando mal compreendida, acaba sendo usada como argumento para reforçar o mito de um potencial ilimitado. No entanto, a plasticidade não representa a ausência de limites. Ela existe precisamente porque esses limites são rígidos e precisam ser respeitados para que o sistema continue funcional. Plasticidade cerebral significa a capacidade de reorganizar conexões, redistribuir funções e ajustar pesos sinápticos em resposta à experiência. Esse processo ocorre continuamente ao longo da vida, mas nunca de forma arbitrária. O cérebro não cria estruturas do nada, nem ativa regiões supostamente ociosas para assumir novas funções. Ele reaproveita circuitos existentes, modifica trajetórias e fortalece caminhos já disponíveis dentro de uma arquitetura previamente estabelecida. Desde o desenvolvimento inicial, o cérebro humano produz um número excessivo de conexões sinápticas. Esse excesso não é um sinal de potencial infinito, mas uma fase transitória. Ao longo da infância e da adolescência, ocorre um processo intenso de poda sináptica, no qual conexões pouco utilizadas são enfraquecidas ou eliminadas. O objetivo não é reduzir capacidade, mas aumentar eficiência. Um cérebro maduro é menos redundante e mais especializado do que um cérebro imaturo. Esse refinamento explica por que aprender algo novo não equivale a ativar mais o cérebro. Aprender é reorganizar o que já existe. Quando alguém adquire uma habilidade complexa, como tocar um instrumento, falar um novo idioma ou dominar um campo científico, o cérebro não amplia indefinidamente sua atividade global. Pelo contrário, com o tempo, o padrão de ativação se torna mais localizado, mais econômico e mais estável. A maestria reduz esforço neural bruto. Esse ponto é crucial para desmontar a fantasia de uso total do cérebro. Se o aumento de capacidade cognitiva dependesse de ativar mais áreas simultaneamente, especialistas seriam os indivíduos com maior atividade cerebral difusa. O que se observa é o oposto. Especialistas apresentam padrões mais precisos e eficientes, com menos ativação desnecessária. O cérebro aprende a silenciar o irrelevante para sustentar o essencial. A plasticidade também possui limites claros impostos pela biologia. Certas funções dependem de janelas temporais específicas de desenvolvimento. Se essas janelas são perdidas, a reorganização posterior é apenas possível de forma parcial. Isso demonstra que o cérebro não é uma massa indefinida pronta para qualquer reconfiguração. Ele é um sistema histórico, moldado por trajetórias passadas que condicionam possibilidades futuras. Mesmo em casos de lesão cerebral, frequentemente citados como prova de plasticidade extrema, o que ocorre é redistribuição funcional dentro de limites estritos. Áreas próximas ou redes relacionadas podem assumir parcialmente funções perdidas, mas isso tem custo. A reorganização exige energia adicional, altera padrões anteriores e raramente restaura desempenho ao nível original. A adaptação existe, mas nunca é gratuita nem ilimitada. O mito dos 10% se apoia na ideia implícita de que haveria áreas inteiras do cérebro sem função definida, aguardando ativação. A neurociência contemporânea não sustenta essa hipótese. Regiões cerebrais não permanecem inativas à espera de uso futuro. Elas participam de redes complexas desde o início, mesmo que sua contribuição não seja óbvia à observação superficial. A plasticidade, portanto,
não aponta para um cérebro subutilizado, mas para um cérebro altamente regulado, capaz de mudar dentro de margens bem definidas. Essas margens existem para preservar estabilidade, continuidade da identidade e eficiência funcional. Sem elas, qualquer mudança constante comprometeria a coerência do sistema. A ideia de ultrapassar a própria arquitetura cerebral não encontra respaldo científico. O cérebro pode se adaptar, mas não se reinventar sem custo. Ele pode aprender, mas não escapar das leis biológicas que regem sua estrutura. Cada nova habilidade exige compensações, redistribuição de recursos e, frequentemente, o enfraquecimento de outras capacidades menos utilizadas. Reconhecer os limites da plasticidade não diminui o valor do cérebro humano. Pelo contrário, revela a sofisticação de um sistema que consegue mudar sem se perder. A inteligência humana não reside em reservas escondidas, mas na capacidade de reorganizar o que existe de maneira funcional, dentro de fronteiras que garantem continuidade e equilíbrio. Ao compreender a plasticidade como adaptação regulada e não como expansão ilimitada, torna-se evidente que a pergunta sobre usar 100% do cérebro perde sentido. O cérebro já se utiliza plenamente dentro de sua própria lógica. O desafio humano não é ativar o que está desligado, mas aprender a trabalhar melhor com um sistema que muda, se ajusta e se limita para continuar existindo. Até aqui ficou claro que o cérebro humano não opera com reservas ocultas esperando para serem acionadas, mas dentro de limites rigorosamente regulados. Para compreender de forma definitiva por que a ideia de usar 100% do cérebro é não apenas falsa, mas potencialmente perigosa, é necessário observar o que acontece quando esses limites são ultrapassados na prática clínica. A medicina e a neurociência oferecem exemplos concretos de como o cérebro reage quando a regulação falha e a atividade neural se torna excessiva, desorganizada ou contínua demais. Em condições normais, o funcionamento cerebral depende de uma alternância precisa entre ativação e repouso relativo. Redes neurais entram e saem de atividade conforme a demanda, mantendo estabilidade global. Quando esse equilíbrio se rompe, surgem quadros nos quais há aumento de atividade neural sem ganho funcional correspondente. A epilepsia é um exemplo paradigmático. Durante uma crise, grandes populações de neurônios disparam de forma sincronizada e intensa. Longe de produzir clareza mental, criatividade ou desempenho ampliado, esse estado interrompe a consciência, compromete o controle motor e pode causar danos ao tecido cerebral. Outro cenário revelador é o de estados maníacos graves. Nessas condições, há aceleração do pensamento, redução da necessidade de sono e aumento de atividade cerebral global. A experiência subjetiva pode ser inicialmente interpretada como sensação de potência mental, mas o resultado objetivo é perda de julgamento, impulsividade extrema e incapacidade de manter coerência lógica ao longo do tempo. Mais atividade não gera melhor pensamento, gera pensamento instável. A privação prolongada de sono oferece outro exemplo concreto. Quando o cérebro é impedido de alternar adequadamente entre estados de vigília e repouso, mecanismos de controle falham. Redes que deveriam ser temporariamente silenciadas permanecem ativas, enquanto outras perdem estabilidade. O resultado é deterioração rápida da atenção, da memória de trabalho e do controle emocional. Em estágios avançados, surgem alucinações e desorganização cognitiva. Mais uma vez, não se trata de falta de uso do cérebro, mas de uso contínuo além do que o sistema consegue sustentar. Há também condições neurológicas associadas à hiperconectividade funcional, nas quais certas redes apresentam comunicação excessiva. Embora isso possa parecer, à primeira vista, um ganho, o efeito real costuma ser o oposto. O excesso de comunicação reduz a capacidade de especialização, aumenta o ruído neural e compromete a eficiência. O cérebro perde a habilidade de isolar processos e a experiência mental se torna confusa e fragmentada. Esses exemplos clínicos convergem para uma conclusão clara. O cérebro não melhora quando suas restrições naturais são removidas. Ele depende dessas restrições para funcionar.
A regulação não é um obstáculo ao desempenho, é o próprio mecanismo que torna o desempenho possível. Quando o controle falha, o sistema não se expande, ele entra em colapso parcial. O mito dos 10% se mantém porque ignora completamente essa dimensão clínica. Ele sugere que ampliar a atividade cerebral seria desejável, quando, na realidade, a neurociência trabalha constantemente para reduzir a atividade patológica, restaurar equilíbrio e reintroduzir limites funcionais. Tratamentos neurológicos e psiquiátricos raramente buscam aumentar indiscriminadamente a atividade do cérebro. Buscam modulá-la, contê-la e organizá-la. Essa constatação também explica por que técnicas que prometem desbloquear o cérebro não encontram respaldo científico consistente. Métodos que alegam ativar regiões supostamente inativas costumam produzir, no máximo, alterações subjetivas temporárias, frequentemente associadas à expectativa, sugestão ou excitação emocional. Quando há mudanças reais, elas se explicam por modulação de atenção, motivação ou estado emocional, não por ativação de áreas adormecidas. A experiência clínica ensina que o cérebro saudável é aquele que consegue desligar, dormir, repousar, alternar estados mentais e reduzir atividade são funções tão essenciais quanto pensar e agir. Um cérebro permanentemente ativado seria incapaz de consolidar memória, regular emoções ou manter identidade estável. O esquecimento, o repouso e a inibição não são falhas, são pilares do funcionamento mental. Ao confrontar o mito com a realidade clínica, torna-se impossível sustentar a ideia de um cérebro subutilizado. O que se observa é exatamente o contrário, um órgão que opera no limite de sua estabilidade e que exige regulação constante para continuar operando. O cérebro humano não precisa ser liberado de suas amarras, ele precisa delas para continuar operando. Esse entendimento prepara o terreno para a conclusão final. Se o cérebro não possui reservas ocultas, se mais atividade não significa mais inteligência e se ultrapassar limites leva à disfunção, então a pergunta central precisa ser reformulada. O verdadeiro desafio não é usar mais o cérebro, mas compreender por que ele funciona melhor quando respeita seus próprios limites. Depois de desmontar o mito dos 10% a partir da biologia, da energia, da regulação, da plasticidade e da clínica, resta uma pergunta inevitável. Se a ciência é tão clara, por que essa ideia continua reaparecendo com tanta força? A resposta não está no cérebro enquanto órgão, mas na mente enquanto experiência subjetiva, atravessada por desejos, frustrações e limitações que nem sempre são fáceis de aceitar. O mito persiste porque oferece uma explicação simples para um fato desconfortável. O cérebro humano é extraordinário, mas finito. Ele aprende, se adapta e se reorganiza, mas impõe limites claros à atenção, à memória, ao controle emocional e à velocidade de processamento. Esses limites não são defeitos ocasionais, são características estruturais de um sistema que precisa manter estabilidade ao longo do tempo. No entanto, do ponto de vista psicológico, aceitar limites é muito mais difícil do que acreditar na existência de um potencial oculto ainda não acessado. A ideia de que usamos apenas uma pequena fração do cérebro funciona como um alívio cognitivo. Ela desloca a origem das dificuldades humanas para fora da realidade biológica e para dentro de uma narrativa de desperdício. Se não conseguimos lembrar tudo, manter foco contínuo ou controlar emoções em todas as situações, não seria porque o cérebro funciona dentro de margens rígidas, mas porque ainda não aprendemos a ativar aquilo que estaria adormecido. Essa narrativa preserva a esperança de expansão ilimitada e evita o confronto com a necessidade de escolher, priorizar e renunciar. Há também um componente cultural profundo. Sociedades orientadas para desempenho, produtividade e crescimento contínuo tendem a rejeitar a ideia de saturação funcional. O cérebro passa a ser imaginado como um recurso subexplorado, semelhante a uma máquina que poderia produzir mais se fosse corretamente utilizada. Essa metáfora industrial aplicada a um sistema biológico gera distorções graves. Diferentemente de máquinas, o cérebro não melhora com o uso irrestrito. Ele exige pausas, esquecimento, inibição e repouso para manter coerência.
Outro fator decisivo é a experiência subjetiva da consciência. Cada pessoa tem acesso apenas a uma pequena parte do que ocorre no próprio cérebro. Processos automáticos, regulação emocional, filtragem sensorial e integração de informações acontecem fora do campo consciente. Essa invisibilidade cria a impressão de vazio, de espaço não utilizado. O que não é percebido tende a ser interpretado como ausência, quando na realidade é apenas inacessibilidade consciente. Essa diferença entre funcionamento real e experiência subjetiva alimenta a fantasia de reservas ocultas. Se não sentimos o cérebro trabalhando o tempo todo, supõe-se que ele não esteja trabalhando. No entanto, a consciência não é um painel de controle, mas uma interface limitada. Ela mostra resultados, não processos. A maior parte do trabalho cerebral ocorre sem tradução direta para a experiência consciente, justamente para não sobrecarregá-la. O mito também encontra terreno fértil na confusão entre aprendizado e expansão. Aprender algo novo frequentemente produz a sensação de ativação, como se algo estivesse sendo despertado. Do ponto de vista científico, o que ocorre é reorganização, afinamento e redistribuição de recursos já existentes. A sensação subjetiva de ganho não corresponde a um aumento global de uso cerebral, mas a uma mudança na eficiência com que certos circuitos operam. Quando essas sensações são mal interpretadas, reforçam a crença de que haveria um patamar superior de funcionamento aguardando lideração. Essa interpretação ignora o custo oculto de toda mudança cerebral. Aprender exige tempo, energia, esforço e muitas vezes o enfraquecimento de outras capacidades menos utilizadas. O cérebro não adiciona funções sem compensações. Ele negocia constantemente com um orçamento limitado. No fundo, a persistência do mito revela uma dificuldade coletiva em lidar com a realidade mais austera da neurociência. O cérebro humano não é um reservatório infinito de possibilidades, mas um sistema que equilibra complexidade e restrição para continuar funcional. Sua grandeza não está em prometer tudo, mas em sustentar coerência diante de um mundo caótico, imprevisível e emocionalmente exigente. Ao abandonar a ideia de que usamos apenas uma pequena fração do cérebro, algo importante se perde, mas algo mais valioso se ganha. Perde-se a ilusão de potencial ilimitado. Ganha-se uma compreensão mais profunda do que significa realmente desenvolver capacidades humanas. Não se trata de desbloquear regiões ocultas, mas de aprender a trabalhar melhor com limites inevitáveis, respeitando os mecanismos de regulação que tornam a mente estável. O cérebro humano não guarda poderes adormecidos esperando ativação, ele guarda algo mais raro, a capacidade de funcionar de forma contínua, adaptativa e coerente dentro de fronteiras rígidas. Essas fronteiras não impedem a inteligência, elas a tornam possível. E é exatamente por operar próximo de seus limites e não abaixo deles que o cérebro humano permanece uma das estruturas mais complexas e eficientes já produzidas pela evolução.